Oi, pessoal. Espero que estejam todos bem. Antes de tudo, eu queria apresentar o nosso grupo, né? Eu me chamo Adrian, eu venho aqui com meus colegas Breno Simões, Caio Figueiredo, Rafaela Silva e Vitória Barroso. Já cumprimentando o professor e os colegas que nos dão atenção, eu vou dar início à nossa apresentação, que vai ser o nono seminário da disciplina com o tema Exceções processuais penais, incidentes, características e diferenciações. Eu vou tratar das questões prejudiciais. Nós temos um conteúdo bastante extenso, mas também muito importante, claro, então já vou começar logo. E eu vou começar pontuando o que são essas questões prejudiciais no processo penal e vou trazendo algumas nomenclaturas que vão ser bastante significativas para o nosso trabalho. Bem, de forma geral, é seguro dizer que a questão prejudicial se define por uma situação relacionada ao processo penal que surge como um empecilho e precisa ser remediada para que o processo siga o seu curso. Mas para avançar um pouco mais, a questão prejudicial está ligada especificamente ao mérito do processo. Então, a causa julgada na ação penal, depende do saneamento dessa questão antes que se atinja a fase de proferimento de sentença. Eu vou me basear em termos mais técnicos para não fugir do certo, então eu vou trazer aqui a definição do curso de processo penal do Guilherme de Souza Nucci, e lá ele traz para a gente que as questões prejudiciais são impedimentos ao desenvolvimento regular do processo, ligados de forma íntima e específica ao mérito. Mas por que eu estou frisando tanto isso? Porque é justamente nesse aspecto que as prejudiciais vão se diferenciar das questões preliminares. Tem esse nome bem parecido, mas a gente não vai confundir daqui para frente. As questões preliminares, ao contrário da anterior, dizem respeito ao próprio processo. Então, elas não possuem o que a doutrina vai chamar de existência independente, né? Elas são interligadas ao curso processual e não podem surgir nem ser resolvidas através de fatos externos. Então, isso vai ficar mais claro conforme a gente avança nos exemplos, mas é uma coisa bem simples. É um ótimo exemplo de questão prejudicial na esfera penal, aquela que se dá em relação ao crime de bigamia, do artigo 235 do nosso Código Penal, onde uma pessoa que já é casada contrai uma nova relação matrimonial. Por quê? Porque se o réu alegar que o seu primeiro casamento foi anulado, e a existência, ou melhor, a permanência desse primeiro casamento é fundamental para configurar o tipo penal, gera ali uma situação em que o mérito fica prejudicado. Daí o juiz, antes de conseguir tratar do mérito, vai ter que definir se procede ou não essa alegação, e nesse caso vem justamente com o potencial de anular a ação penal por desconfigurar o crime propriamente dito, né? Agora, para o exemplo de questão preliminar, eu queria destacar com vocês é mais simples. A alegação de cerceamento de defesa, que seria a criação de um obstáculo que dificultasse ou impossibilitasse a argumentação do réu, e a gente percebe que é algo que, de fato, impede o prosseguimento do processo em si, mas que não diz respeito ao mérito e teve causa justamente no trâmite, né? Por fim, é daí que vem o nome. Então, a situação vai ter que ser resolvida preliminarmente, mas ela não acarreta um prejuízo propriamente dito. Por isso, questões preliminares. Agora, pessoal, gostaria de avançar para os meios de classificação das questões prejudiciais, que elas vão trazer para a gente essas características fundamentais do conhecimento do tema, né? A gente vai classificar nesses três tipos de categorias aqui. E o que primeiro nós temos é a classificação em homogêneas ou heterogêneas. Nessa análise, as homogêneas, que também aparecem na doutrina como imperfeitas, são aquelas questões relativas ao ramo do direito em que percebemos o processo. No caso, como a gente está estudando o processo penal, seria uma situação que versasse sobre o direito penal em um processo de direito penal. Enquanto eu pesquisava para essa apresentação, me deparei muitas vezes com um exemplo de exceção da verdade argumentada sobre o julgamento de crime de calúnia, em que a ação penal ficaria potencialmente prejudicada por uma questão suscitada justamente nesse âmbito específico. Enquanto isso, as questões heterogêneas, sem muito mistério, são aquelas que, por assim dizer, obstruem o julgamento de mérito, falando de um ramo diverso do direito. Nesse caso, a gente poderia trazer, por exemplo, uma situação típica do direito civil, que é a discussão de posse de determinado bem, para que posteriormente seja julgado o crime de esbulho possessório. Mas aqui eu ainda vou precisar frisar mais um detalhe, de que o Guilherme de Souza Nucci vai reiterar bastante que esse tipo de questão prejudicial vai ter que ser julgado por outro juízo, solucionado, e se de fato tiver sentido discutir o mérito na esfera penal, ele vai ser retornado no processo de origem. Então essa é uma diferenciação simples, mas com alguns detalhes que valem a nossa atenção, né? Eu vou avançar, pessoal, porque ainda quero mostrar mais dois tipos de categorização. Então, olha só. Agora a gente vai tratar da diferenciação entre obrigatórias e facultativas, coisa rápida, com tranquilidade. E elas aqui não se referem à obrigatoriedade ou opção de julgar a questão.
e sim a necessidade de suspender o processo, então é a isso que se refere a obrigação, enquanto ocorre o saneamento dessa questão prejudicial. Quem vai determinar se está imposta ou não essa obrigatoriedade é o próprio Código de Processo Penal vigente, porque no artigo 92 ele traz que é indispensável a suspensão processual caso a questão diga respeito ao estado civil das partes envolvidas. Logicamente, a suspensão permaneceria somente até que o juiz civil concluísse a sua contribuição. Com isso, as questões facultativas ficam com um espaço maior, porque todas as questões prejudiciais, além dessa específica que eu acabei de citar, vão se encaixar nessa categoria. Essas aqui decorrem do que prevê o artigo 93, também do Código de Processo Penal, que faculta ao juiz a suspensão do processo enquanto aguarda a resolução do outro âmbito, desde que ele entenda e justifique ser uma questão de difícil solução. Essa foi tranquila também, né? Então, eu vou prosseguir aqui para o último tópico, eu ainda quero trabalhar as questões devolutivas ou não devolutivas. E, para pavimentar essa conversa, eu optei novamente pelo texto do NUT, que vai explicar para a gente que esse critério de diferenciação diz respeito às possibilidades de julgamento em cada ramo do direito, que são penal ou civil, como a gente acabou de ver. E nas questões devolutivas, o autor ainda vai trazer para a gente que essa subdivisão pode ser mais específica. Assim, nós temos as devolutivas absolutas, em que a questão preliminar vai ser dirimida exclusivamente no juízo civil, respeitando a competência e o grau de jurisdição dos órgãos judicantes. E também trabalhamos com as devolutivas relativas, em que existe a possibilidade de julgamento da questão prejudicial nas duas esferas, né, civil e penal. Por fim, pessoal, surge essa classificação de questões prejudiciais não devolutivas, que se traduzem naquelas onde existe a necessidade de resolução pelo próprio juízo criminal, quando a prejudicial incide diretamente sobre o tipo penal, como a gente já até citou em alguns exemplos acima, como aquele do crime de bigamia. Pessoal, eu agradeço quem me ouviu. A gente ainda tem bastante conteúdo pela frente, então eu vou deixar a palavra para o meu colega Breno para abordar o nosso próximo tópico. Dando prosseguimento ao trabalho, a gente vai introduzir sobre os processos incidentes. É muito importante a gente entender o que significa as exceções para a gente poder trabalhar, né? E a etimologia da palavra exceções, ela deriva lá do latim, que tinha o entendimento de exception omnis, que no seu significado era restrição, reserva. Então, a partir dessa etimologia, do seu significado, a gente já consegue entender parcialmente do que vai se tratar esses termos nesse meio jurídico. E então, quando a gente trata das exceções, a gente percebe que ele pode se dar de duas formas diferentes, da forma direta ou da forma indireta. Quando trata-se da forma direta, a gente percebe que é uma ação, né, diretamente quando ataca a imputação que lhe é feita pela acusação. Então, por exemplo, negando a autoria. Quando a gente trata da forma indireta, a gente percebe que é quando ataca o próprio processo. Então, quando o objetivo é extinguir o processo, sem o julgamento do mérito, né? Ou até mesmo simplesmente para tentar retardar o prosseguimento. Então, essa defesa indireta, né? Ela é denominada exceção e ela se divide em duas. A gente vai ter, então, a peremptória e a dilatória. Na peremptória, ela impede que o processo de julgamento do fato ou coisa julgada a litispendência. Já na dilatória, ela quer prorrogar a duração do processo, então possibilitando ainda que o julgamento do fato, né? Então, a gente vê aí a suspeição, incompetência e legitimidade da parte. Quando a gente passa sobre exceções peremptórias, logo vem, então, a palavra, né, do bis idem, porque a gente percebe que uma pessoa ela não pode ser processada ou julgada mais de uma vez pelo mesmo fato, que vem, então, essa proibição aí do bis idem. Então, assim, se dois ou mais processos correm simultaneamente, dar-se-á, então, a dependência e o que se inicia por último, então, deve ser extinto. Então, dessa forma, se um processo chegou ao fim, isto é, né, a sentença e o seu trânsito em julgado ali, pedindo qualquer recurso, a pessoa não pode mais ser julgada com relação àquele fato, porque aquele fato já foi julgado. Então, esse fenômeno, né, que é denominado coisa julgada, e também impede a instauração de novo processo sobre o crime já julgado. Quando trata-se, então, por fim agora da exceção dilatória, que ela vem prevista lá do artigo 95 até o artigo 111 do Código de Processo Penal,
a gente percebe que isso pode se dar de três formas. Então, vem a suspensão, a incompetência e a legitimidade. No que tange à suspeição, os órgãos responsáveis pela condução do processo penal devem ser imparciais. Então, se o juiz, o Ministério Público, ou até mesmo o perito, né, incidirem, tiverem relação em alguma das partes, como previsto no artigo 254 desse mesmo Código, então deve ser afastado do processo e os atos praticados por esses devem ser nulos, né, como previsto lá no artigo 564, parágrafo 1º. No que diz respeito à incompetência, a gente percebe que todo juiz ele tem o poder de dizer o direito, né? Mas isto, ao aplicar no direito, o caso concreto, né, que vem a jurisdição. Mas esse poder ele não pode ser absoluto. Então, ele deve ser observado com algumas regras que o delimitam, né? Então, essa delimitação ela é denominada competência. Então, a exceção ela é dirigida ao próprio juiz, que pode aceitar, e aí, a partir do momento que ele aceita, ele remete os atos a um juiz que é competente, ou ele pode recusar. Então, dá prosseguimento no feito, como previsto no artigo 108. Então, da decisão que aceitar, né, cabe recurso em sentido estrito, como previsto no artigo 531, parágrafo 2º. Da decisão que recusa a exceção, ela cabe, então, um habeas corpus. E, por fim, para a gente terminar sobre essa fase das exceções dilatórias, a gente vê aí a ilegitimidade da parte, né? Legitimidade de parte. Então, para atuar no polo passivo, que é o réu ou o ativo acusador. Do processo penal, então, para que essas partes atuem, ela é preciso que seja preenchido determinados requisitos. Então, por exemplo, nas ações penais privadas, apenas o ofendido, né, o CADI, podem figurar no polo ativo. Então, o fato ele pode voltar a ser julgado se as partes legítimas estiverem em seus polos. Então, se as partes não forem legítimas para atuar nesse processo, ele também não vai ser julgado. Então, no que diz respeito às exceções, tanto as exceções dilatórias, tanto as exceções peremptórias, o que a gente tem a acrescentar nesse trabalho é justamente isso aqui que foi exposto. Olá, professor, olá, turma. Eu sou o Caio e hoje vou apresentar o tema de suspeição e impedimento de outras pessoas no processo. Mas antes de eu começar a falar disso, vamos esclarecer alguns pontos aqui, só para a gente entender a diferença entre questões prejudiciais e as exceções, que eu vou trazer uma das exceções, que é a suspeição. Questões prejudiciais, elas não são de natureza processual, elas analisam o mérito, ou seja, são questões que de alguma forma repercutem na análise do mérito principal. E se não resolvidas, o julgado está desprovido de validade. Isso são as questões prejudiciais. Quanto às exceções, são modalidades de defesa processual, de legitimidade das partes, em que servem para impugnar alguma coisa que está sendo feita no processo. Se classificam em peremptórias ou dilatórias. Peremptórias aquelas que visam dar fim ao processo, dilatórias aquelas que querem atrasar, alongar a atividade jurisdicional. E o artigo 95 do CVP, ele traz as 5 modalidades que temos de exceção. A primeira delas é a suspensão, incompetência do juiz, litispendência, ilegitimidade das partes e recusa julgada. A suspeição. O artigo 96 do CPP, ele determina que a arguição de suspeição precederá a qualquer outra, salvo quando fundado motivo superveniente. Ou seja, a suspeição ela cria um motivo para imediata cessação de toda interferência ou atuação daquela pessoa. Essa pessoa pode ser juiz, promotor, intérprete eventuário ou funcionário da justiça. Trata-se de uma questão a ser decidida imediatamente, para só depois de resolver haver análise das demais questões. Seus casos estão previstos no artigo 252 e seguinte do Código de Processo Penal. E agora, entrando na parte que mais nos interessa. Suspeição ou impedimento do membro do Ministério Público. Agora eu vou entrar nas outras pessoas do processo. Falando sobre o Ministério Público, o artigo 258 traz para a gente a possibilidade do membro do MP poder ser objeto de suspeição. Mas como é que funciona essa suspeição do membro do MP? Primeiro, o Ministério Público é um órgão público. Já que ele é um órgão público, ele está vinculado aos princípios da legalidade e impessoalidade. Porém, não dá para a gente
ter como pressuposto a quebra da sua imparcialidade, porque o Ministério Público ele não é concebido como parte imparcial. Logo, a suspeição do MP não tem por pressuposto a quebra da sua parcialidade, como eu disse. Imparcialidade é atributo de juiz. Não há que se falar do mesmo impedimento que existe para juiz, das garantias, em relação ao Ministério Público. Sempre que se fala em parcialidade, estamos falando de atributo de juiz. Sobre impedimento, suspeição do membro do Ministério Público, o Guarnieri diz que acreditar na imparcialidade do MP é uma ilusão, a mesma ilusão de confiar ao lobo a melhor defesa do cordeiro. Tá. O que pode acontecer em relação à suspeição do membro do Ministério Público? O membro do Ministério Público pode se dar por suspeito de ofício. A defesa pode pedir pela suspeição do membro do Ministério Público. Quando for a defesa que pede, cabe ao juiz da causa decidir. Ou o juiz pode suscitar a suspeição do membro do Ministério Público. Nesse caso, caberia ao tribunal o seu julgamento. E, se acolhida essa exceção, ficarão nulos os atos do processo principal em que houver intervindo o promotor ou o procurador. Muito importante lembrar disso. Agora, tratando do caso de suspeição e impedimento de peritos e outros auxiliares. Esse caso é bem simples, porque o caso dos peritos e de outros auxiliares são os mesmos previstos para os juízes. Eles estão lá no artigo 252 até o 256 do Código de Processo Penal. Recomendo a leitura. Não trago para vocês, para não ficar muito maçante, só a letra da lei. E a decisão sempre vai caber ao juiz da causa, quando se tratar desses agentes. Suspeição ou impedimento das autoridades policiais. Tá bom. Temos a regra no artigo 107. Na verdade, a previsão está no artigo 107. 107 ele fala que não poderá se opor à suspeição às autoridades policiais nos atos do inquérito, mas deverão elas declarar-se suspeitas quando ocorrer motivo legal. Ou seja, a regra do artigo 107 é que não cabe a suspeição para autoridades policiais. A exceção é quando ocorrer motivo legal. Só que Aurí Lopes Júnior ele não gosta muito disso. Ele não gosta dessa parte final do artigo 107 do Código de Processo Penal. Porque se a autoridade policial ficar em silêncio, nada poderá ser feito, o que para ele vai constituir uma aberração jurídica. Suspeição ou impedimento no tribunal do júri. Causa de impedimento ou suspeição dos jurados estão previstos no artigo 448 e 449 do Código de Processo Penal. E o artigo 106 do Código de Processo Penal prevê a forma que deverá ser feito. Então, a suspeição dos jurados deverá ser arguida oralmente, decisão de plano, pelo presidente do tribunal do júri. Em regra, para dar início ao trabalho do júri, deve ter no mínimo os 15 jurados, de acordo com o artigo 463. E esses 15 jurados estão inclusos os suspeitos, impedidos ou os incompatíveis, como trata o artigo 451 do Código de Processo Penal. E aí, na observância dessa regra da composição dos 15 jurados, sendo suspeitos, impedidos ou incompatíveis, pode acarretar nulidade absoluta do julgamento. Então, essa foi a minha parte, essa foi a minha fala. Agora eu passo minha fala para o próximo integrante. Agradeço a atenção de todos vocês até aqui. Olá, professor Oséias e colegas. Eu sou a Rafaela e irei tratar sobre as espécies de exceção que estão elencadas nos 5 incisos do artigo 95 do Código de Processo Penal. E aí, começando pelo inciso 1 do artigo 95, nós temos a exceção de suspeição, que tem como fundamento o disposto no rol do artigo 254 do CPP, que na sua literalidade, que eu trouxe aqui, diz que o juiz dar-se por suspeito e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes, se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles, se ele, seu cônjuge ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia, se ele, seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim
até o terceiro grau, inclusive sustentar a demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes, se tiver aconselhado qualquer das partes, se for credor ou devedor, tutor ou curador de qualquer das partes, e se for sócio, acionista, administrador de sociedade interessada no processo. Então, nesse sentido, entende-se que a exceção de suspeição deve ocorrer nas situações de cunho pessoal, porque isso vai tornar impossível que o magistrado profira uma sentença obedecendo o princípio da imparcialidade, que é um pressuposto primordial para a validade do processo, porque o juiz ele deve exercer a jurisdição de modo que não favoreça nenhuma das partes, porque isso vai causar desequilíbrio e vai causar desigualdade entre elas, o que vai totalmente em desencontro, né, com o devido processo legal. Então, é importante frisar que a exceção de suspeição não se aplica em relação aos delegados de polícia, porque, como é expresso no artigo 107 do CPP, eles devem atuar com parcialidade, né? Eles atuam com parcialidade, os delegados de polícia. E primordial observar também que, como expressa a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá legal. Olá, professor Oséias e colegas. Eu sou a Rafaela. Eu vou. Ação! Olá, professor Oséias e colegas. Eu sou a Rafaela e eu irei tratar sobre as espécies de exceção que estão elencadas nos 5 incisos do artigo 95 do Código de Processo Penal. E aí, começando, nós temos já no inciso 1 a exceção de suspeição, que tem como fundamento o disposto no rol do artigo 254 do CPP, na sua literalidade, diz que o juiz dar-se por suspeito e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes, se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles, se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia, se ele, seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim até o terceiro grau, inclusive sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes, se tiver aconselhado qualquer das partes, se for credor ou devedor, tutor ou curador de qualquer das partes, se for sócio, acionista, administrador de sociedade interessada no processo. Então, nesse sentido, entende-se que a exceção de suspeição ela deve ocorrer em situações de cunho pessoal e que, por isso, torna impossível que o magistrado profira uma sentença obedecendo o princípio da imparcialidade, que é um pressuposto primordial para a validade do processo, porque o juiz ele deve exercer a jurisdição de modo que não deva favorecer nenhuma das partes, porque isso vai causar desequilíbrio, vai causar desigualdade entre elas, o que vai em desencontro totalmente com o devido processo legal. E é importante frisar também que a exceção de suspeição, ela não se aplica em relação aos delegados de polícia, porque, como expresso no artigo 107 do CPP, eles atuam com parcialidade. Primordial observar também que o que é expresso na Declaração Universal dos Direitos Humanos sobre essa matéria, em seu artigo 10, eu trouxe aqui na literalidade, temos que todo ser humano tem direito em plena igualdade a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial para decidir seus direitos e deveres, ou fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. Então, vamos seguindo aqui as espécies de exceção. Agora vamos para o inciso 2, onde encontramos a espécie de exceção por incompetência, a qual é cabível para alegar violação de competência relativa, mas nada impede sua aplicação para o caso de incompetência absoluta. A grande diferença mesmo entre as duas está no tempo de alegação,
porque a incompetência absoluta, ela deve ser alegada, ela pode ser alegada a qualquer momento do processo, né, em qualquer fase do processo, enquanto a incompetência relativa deve ser alegada em tempo oportuno, sob pena de preclusão, e poderá ser oposta pelo réu ou o querelado, bem como mediante invocação do Ministério Público nos crimes de ação penal privada, em que este órgão atua como fiscal da lei e não como autor. E aí eu trouxe aqui o artigo 108, que traz que a exceção de competência do juízo poderá ser oposta verbalmente ou por escrito no prazo de defesa. Aí logo no parágrafo 1º já diz: se ouvido o Ministério Público for aceita a declinatória, o feito será remetido ao juízo competente, onde, ratificados os atos anteriores, o processo prosseguirá. Então, com isso, a gente tem que, se for julgado procedente, declinará para o juiz que entenda ser competente, cabendo a ele ratificar os atos já praticados. Mas, caso não seja acolhido, a competência será afirmada e dará continuidade ao procedimento. E aí, seguindo sobre as espécies de exceção, agora, já entrando no inciso 3, temos a exceção de litispendência, que, segundo conceitua o criminalista Eugênio Pacelli de Oliveira, eu trouxe aqui a citação: por litispendência, há de se entender a repetição de causa já instaurada anteriormente, envolvendo as mesmas partes e o mesmo fato delituoso, que vem a ser a causa petende. Ou seja, essa espécie de exceção, ela se enquadra na situação em que dois ou mais processos tramitam simultaneamente, contendo as mesmas partes, os mesmos pedidos e a mesma causa de pedir. Ou seja, quando há idêntico objeto já proposto em outra ação penal, por isso, devendo um dos processos ser extinto para evitar o bis in idem, que é a repetição de uma sanção sobre o mesmo fato. Aqui, nesse próximo slide, eu trouxe um julgado de relatoria de Vera Araújo de Souza, só exemplificando a extinção do processo penal em virtude de repetição de partes, causa de pedido, então, logo caracterizado a litispendência. Aí, dando continuidade, temos agora o inciso 4, que é a exceção de ilegalidade que acontece quando uma das partes presentes no processo carece de legitimidade, ou seja, não pode figurar como um dos polos da relação jurídica processual. E aí é importante a gente diferenciar a ilegitimidade ad causam e a ad processum. A ilegitimidade ad causum é a ilegitimidade da parte. Por exemplo, caso o Ministério Público tente propor uma ação penal em crime de ação privada, ele será parte ilegítima. Já a ilegitimidade ad processum, ela é a ilegitimidade da representação da parte. Nesse caso, por exemplo, uma criança, um menor, que deve ser representado por seus representantes legais. Caso contrário, terá uma ilegitimidade ad processo. E quando há a ilegitimidade da parte, segundo o artigo 564, inciso 2, haverá nulidade absoluta do processo, e essa nulidade ela é insanável, e o processo deve ser extinto, e não há preclusão diante da falta de arguição. E importante destacar que a exceção por ilegitimidade pode ser erguida em qualquer fase, pode ser arguida em qualquer fase do processo. E aí, se ela for julgada procedente, o que vai acontecer? A exceção, se a legitimidade for julgada procedente, cabe recurso em sentido estrito, observando o artigo 581, inciso 3. Se a ilegitimidade for reconhecida de ofício, extinguindo o processo, o recurso adequado é a apelação com fundamento no artigo 593, inciso 2. Por se tratar de uma decisão definitiva, né, e que se põe fim ao processo. Agora, se for julgado improcedente, não há recurso específico previsto em lei, mas é cabível a hipótese de habeas corpus ou arguição de nulidade absoluta do processo, com base no expresso no artigo 564, inciso 2 do Código de Processo Penal. E, por fim,
Para a gente elucidar as espécies de exceção, partindo para o último inciso, o inciso 5 do artigo 95, temos a exceção de coisa julgada, que se assemelha muito com a litispendência, né, com a exceção de litispendência, no sentido de que ocorre também idêntica imputação penal ao acusado em outro processo. Mas, diferentemente, nesse caso agora, na exceção de coisa julgada, já existe uma decisão transitada em julgado. Por isso, também, né, deverá existir, também deverá ser extinto o processo, uma vez que tal matéria já fora decidida anteriormente. Haverá, nesse caso, efeito preclusivo e também, se o juiz ele julgar a procedência, à exceção da exceção por coisa julgada, a ação principal ela vai ser extinta. E, a partir dessa decisão, vai caber recurso em sentido estrito, também segundo o artigo 581, inciso 3. Mas, se o juiz julgar improcedente, a ação principal continua e dessa decisão não cabe nenhum recurso específico, mas o interessado poderá impetrar habeas corpus. O trânsito em julgado da segunda sentença pode ser quebrado via habeas corpus ou por revisão criminal. Bom, com isso, eu finalizo as espécies de exceções e passo a palavra para minha colega Vitória dar continuidade. Boa tarde. Dando continuidade ao nosso seminário, eu vou abordar agora as questões referentes às outras espécies de incidentes. Começando, então, pelo incidente de falsidade, que começa a ser previsto no artigo 145 do Código de Processo Penal. Esse incidente, ele tem o objetivo de constatar a autenticidade ou não de determinado documento apresentado no âmbito de um processo criminal. Então, o seu grande objetivo é justamente de garantir a formação legítima das provas produzidas no âmbito de um processo penal. Ele está, portanto, diretamente relacionado ao princípio da verdade real. Em relação ao procedimento em si, a parte interessada deverá, por escrito, arguir a falsidade de determinado documento. O juiz deverá, então, determinar a autuação do incidente em autos separados e a parte contrária terá um prazo de 48 horas até a sua oitiva. Em seguida, abre-se um prazo de 3 dias, contados sucessivamente, para que cada parte possa apresentar as provas que já possui ou requerer a produção de novas provas. Importante lembrar também que, com fulcro no artigo 146 do CPP, a arguição de falsidade, feita por procurador, ela exige, então, poderes especiais. O artigo 147 vai tratar da possibilidade de que essa verificação de falsidade ocorra de ofício. Ele é de suma importância também. A decisão que reconhece a falsidade, ela é, via de regra, irrecorrível, e uma vez determinada, o documento deverá ser desentranhado dos autos e remetido ao Ministério Público para que o mesmo tome as providências cabíveis. Nesse caso, é importante ressaltar que, caso haja indícios suficientes de autoria e materialidade, o Ministério Público poderá ingressar com um oferecimento de denúncia para apurar a prática dos supostos crimes contra a fé pública. Se esse pedido ele for feito, esse pedido de incidente de falsidade, for feito nos autos principais e a demonstração da falsidade for relativamente simples, a apuração poderá ocorrer no próprio feito. Então, haverá, enfim, uma questão de economia processual, não precisará, então, de autos em apartado. Contra essa decisão que defere ou indefere um incidente de falsidade, cabe recurso em sentido estrito. A falsidade alegada ela pode ser tanto material quanto ideológica. A falsidade material diz respeito à forma do documento e a falsidade ideológica diz respeito ao seu conteúdo. Eu trouxe, então, uma definição do NUT sobre o que seria um documento. Documento é toda a base materialmente disposta a concentrar e expressar um pensamento, uma ideia ou qualquer manifestação de vontade do ser humano que sirva para demonstrar e provar um fato ou acontecimento juridicamente relevante. Eu achei essa descrição importante justamente porque existe uma polêmica doutrinária em relação a quais os documentos que seriam elegíveis para serem apurados em um incidente de falsidade. Parte da doutrina defende que somente documentos inscritos poderiam ser, enfim, alvos de um incidente de falsidade, mas o NUT, como, enfim, outros doutrinadores, entende que qualquer documento pode ser, sim, alvo de um incidente de falsidade, qualquer documento pode ter a sua autenticidade questionada por meio desse incidente, inclusive fitas de áudio ou até mesmo vídeos.
É importante lembrar que a decisão tomada nos autos de um incidente de falsidade, ela diz respeito especificamente àquele incidente. Então, nada impede que futuramente nova decisão com entendimento contrário venha à tona, seja na esfera civil ou na esfera penal. Em relação a isso, é importante relembrar sobre os aspectos referentes à revisão criminal. A revisão criminal, ela só ocorrerá se ficar comprovado que a decisão superada, ela acarretou um prejuízo ao réu. Caso esse prejuízo tenha sido ocorrido, né, em desfavor da acusação, né, não haverá que se falar em revisão criminal, justamente porque não há revisão criminal em favor da sociedade, apenas em favor do réu. Então é importante lembrar dessa diferença. Entrando agora no mérito do incidente de insanidade mental, é importante ressaltar que esse incidente ele existe justamente para apurar uma suposta inimputabilidade ou semi-imputabilidade do acusado à época da prática do delito criminal. Eu trouxe aqui também o artigo 26 e seu parágrafo único do Código Penal. Esse é o artigo que disciplina a questão da inimputabilidade e da semi-imputabilidade. Lembrando que o semi-imputável, ele não será absolvido, né, como ocorre com o inimputável, mas ele terá sua pena reduzida, né? Adiantando, né, também que esse imputável será, mais uma vez, absolvido, né, com fulcro no previsto no artigo 386, parágrafo único, inciso 3 do Código de Processo Penal, e será aplicada, então, uma medida de segurança, que é uma sanção penal distinta da pena privativa de liberdade e que, supostamente, né, pelo menos em tese, ela é voltada ao tratamento e cura do enfermo. A gente sabe que na prática não é exatamente assim, né, que o barco toca, digamos. Mas em relação a esse incidente, né, é muito importante que a gente retome, né, os três elementos que compõem o crime, né, que são a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade, justamente porque esse incidente está estritamente relacionado à questão da culpabilidade, que é nada mais nada menos que o juízo de reprovação social sobre o fato e o autor. Autor esse que deve ser imputável, com conhecimento potencial da ilicitude e com a exigibilidade de ter agido conforme manda o direito. Então, eu trouxe aqui também um outro trecho do NUT, que eu acho que é válido para ilustrar bem essa questão, que diz que o inimputável, ele é capaz de cometer um injusto penal, isto é, algo não permitido pelo ordenamento, então um fato típico e antijurídico, mas não merece ser socialmente reprovado por ausência da sua capacidade de entendimento do ilícito ou de determinação de agir conforme esse entendimento. Acho que esse trecho ilustra bem. Ainda nessa questão, né, o artigo 149, ele trata sobre o procedimento em si. Então, esse artigo diz que quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, seja de ofício ou a requerimento das partes, ou ainda a requerimento do curador ou dos familiares do acusado, que o mesmo seja submetido a um exame médico legal, ou seja, uma perícia. Esse exame ele poderá ser feito ainda na fase de inquérito, então não há necessidade que esse exame seja feito estritamente na fase processual. E o juiz, né, ele também deverá nomear um curador ao acusado quando determinar a feitura do exame, ficando então suspenso o processo, se já iniciada a ação penal, salvo quantas diligências que não podem ser, enfim, adiadas. Importante lembrar que não se admite o uso de laudos produzidos previamente, então você não pode reciclar um laudo produzido em outro processo. E o prazo para a conclusão desse laudo pericial, ele é, via de regra, de 45 dias, mas esse prazo, ele é dilatável. Importante mencionar que não há recurso contra o indeferimento do requerimento de instalação de incidente, porém o próprio NUT, né, que foi a doutrina que eu utilizei para construir essa apresentação, ele reitera que pode ser sim uma hipótese de habeas corpus caso isso ocorra. Contra a decisão que homologa o laudo apresentado pela perícia, essa sim cabe apelação. E a depender desse resultado, né, o processo seguirá ou não com a presença do curador. Então, se o laudo ele for positivo no sentido de que há sim uma questão de insanidade mental, né, o curador ele deverá, enfim, acompanhar o processo até o fim. Eu trouxe aqui também o artigo 152 do Código de Processo Penal, que diz que se verificar que a doença mental sobreveio à infração, ou seja, ela veio depois do cometimento da infração, o procedimento deverá continuar suspenso até que o acusado se restabeleça, observado o parágrafo 2º do artigo 149. Com isso, entramos então no último incidente que será abordado por mim, que é um incidente de ilicitude da prova. Esse incidente, eu trouxe aqui então uma contextualização do NUT, porque ele é um incidente mais recente. Ele entrou no ordenamento brasileiro a partir da Lei 11.690 de 2008. E a definição do NUT,
é de que cuida-se de um novo procedimento incidente, cuja finalidade é de averiguar e constatar a ilicitude de determinada prova, assim considerada que foi obtida em violação a normas constitucionais ou legais, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal. Eu trouxe aqui a íntegra do artigo 157, mas por questões de tempo, eu não vou ler o artigo na íntegra, mas fica aí uma recomendação após o término do seminário. É importante lembrar também, né, que esse incidente está de acordo, né, com o previsto no artigo 5º da Constituição Federal, que veda justamente a admissibilidade de provas ilícitas no âmbito do processo. Esse incidente ele pode ser instaurado, seja de ofício ou a requerimento das partes, e justamente porque ainda não há um procedimento específico previsto no Código de Processo Penal, pode-se utilizar, por analogia, o disposto para um incidente de falsidade documental. Então, essas seriam então as particularidades desse incidente de ilicitude da prova. Com isso, eu concluo a minha apresentação. Nós concluímos então o seminário. Agradecemos muito pela atenção e pela disponibilidade e nos colocamos à disposição para tirar eventuais dúvidas. Agradeço a todos e boa tarde.